Olá, esse é um novo episódio do Lição de Casa e o tema de hoje, por que estudar no Colégio Vila em 2024? Razões não faltam e quem vai trazer todas as explicações e esses motivos é a Fabiana Sena, nossa diretora. Bem-vinda ao novo episódio, Fabiana. Obrigada, Tainara. Muito bom estar aqui com você, né? Como sempre. Como sempre, muito bom. Gente, por que estudar no Vila em 2024 é a opção para você que mora aqui em João Pessoa e região metropolitana? Fabiana, 10 anos, né, de Colégio Vila, hoje somos uma rede de ensino, histórias para contar é o que não falta e o nosso slogan é inspiração para a vida toda. Já tem um contexto muito grande, porque estudar no Vila em 2024 só com essa abertura, né, Fabiana? Com certeza. Eu vejo assim, o seguinte, Tainara, quando a gente fala de 10 anos, a gente fala de experiência. Com certeza. E eu digo que o Vila, ele foi uma escola, ele é uma escola que ele cresceu de uma forma muito fundamentada. A gente começa lá da base, né, onde a gente faz a primeira construção na vida escolar da criança. Eu vejo que todas as vezes quando a gente vê uma escola que começou da educação infantil e conseguiu percorrer todos os segmentos, ela compreende a trajetória, né, que o aluno, que a criança, o adolescente precisa para ter uma melhor formação, né? E eu acho que é nesse sentido que o Vila é essa escola, né, com tanta confiabilidade para que a família ela possa investir, né, na educação do filho. Porque quando a gente fala de 10 anos, a gente fala de uma escola que conseguiu construir essa história muito mais pensando na qualidade que ela possa dar ao desenvolvimento. O que acontece? O Vila, ele é um sonho, eu falo muito isso, né? Eu acho que se resumir Fabiana, resume nos sonhos dela, né? Mas é um sonho não somente de ter uma escola por ter uma escola, mas é ter uma escola para gerar uma transformação nos alunos do momento, né? Para que a gente possa entregar à sociedade uma geração de alunos muito mais preparados. Eu tenho isso como concepção de vida. Então, por isso que a gente estuda muito, a gente viaja muito, a gente busca muita prática de fora do Brasil, inclusive, para trazer para João Pessoa algo muito mais consolidado, muito mais inovador, percebendo também o momento que os nossos alunos estão vivendo e também verificando o que é tendência de mercado e de futuro. Porque nesses 10 anos, Fabiana, você pode até trazer pra gente, mudou muita coisa no ensino. Muita coisa. Eu posso até, não só 10 anos, quando eu faço um recorde da minha trajetória como educadora, né, que são 27 anos, eu sempre me pego olhando como é essa trajetória das gerações que a gente vem trabalhando. E aí a gente percebe que tudo evoluiu, né? As coisas mudaram muito, a comunicação mudou muito. Então, se a gente falar de 10 anos atrás, a gente não tinha um avanço tecnológico que a gente tem hoje, que os alunos acessam. E aí, muitas vezes, eu sei que a tecnologia ela é vista em alguma parte com forma negativa, Tainara, mas eu posso dizer que para a educação hoje, da forma que pode ser usada, ela é muito positiva. Depende de tudo como a gente usa, né? Então, assim, eu sempre vi dentro da escola a proposta da gente manter um equilíbrio muito grande entre uma inovação, né, que a gente se assusta algumas vezes, mas eu sempre tento buscar nela um suporte para que a gente possa educar com responsabilidade, fazendo com que os alunos eles possam se apegar às partes positivas para ser um crescimento e um suporte profissional futuro, porque na verdade quando a gente educa hoje, a gente está educando com um gap aí de 10 anos, 15 anos lá para frente, quando esse menino vai entrar na universidade, que vai estar no mercado de trabalho. Então a gente não pode pensar somente formar para o agora, né? A gente forma o menino do presente, mas sempre mostrando a ele a abertura da mente que precisa ser necessária para os desafios futuros que virão. Então, e aliar isso também com uma parceria muito forte com a família, sempre foi o foco do Vila. Porque eu vejo que a educação ele é um trabalho a 4 mãos. Né? Tem até uma expressão que diz que para educar um menino é uma aldeia inteira que é necessária.
Então, assim, é essa quatro mãos. Então, a escola, ela não pode dizer que eu só faço uma parte e a família faz outra. Eu acho que é uma junção de forças para que nós possamos sempre estar buscando o melhor para o aluno. Então, por isso que eu digo que na proposta do Villa, eu acredito que a família, quando busca a escola, ela busca por união de valores. Tá? Então, ela busca uma escola que complemente o que ela já tem como proposta, né, de formação familiar, e que a escola ela precisa ser realmente esse suporte para agregar. Então, o Villa é uma escola, de fato, que ela tem essa humanização, né? Eu digo que a gente gosta de gente, né? E a gente gosta de formar gente, então esse é o melhor espaço. E aliada a isso, é uma escola que inova, né? A gente busca inovar o tempo inteiro, né? E também gerar resultado para a família. Porque na hora que a gente busca uma escola, e a gente sabe muito isso, a primeira coisa quando um pai escolhe uma escola na educação infantil, o maior sonho dela é que o menino brinque, mas que lá no primeiro ano ele saia lendo. Né? Então, o primeiro resultado, vamos dizer, o primeiro vestibular, né, da criança é saber ler. Né? E a escola ela tem que ter esse compromisso de fato de gerar resultado. E quando a gente fala de escola, escola não é só resultado de Enem, não é só resultado de vestibular. Cada etapa tem seus resultados, né? Então, quando a criança começa a resolver as suas primeiras adições, né? Quando chega lá que responde a primeira equação, quando consegue aplicar uma fórmula na física, quantos resultados a gente tem até o Enem? São vários, né? Então, é importante sim, né, essa escola que dê esses resultados. Com certeza. A gente já está com um período de matrículas aberto. Você pode entrar lá no site do Villa, villacolégio.br, conhecer outros diferenciais da nossa rede de ensino e também entrar em contato pelo WhatsApp, conhecer a rede de ensino, né, Fabiana? A gente tem essas opções aí para quem ainda não conhece o Colégio Villa. Mas, Fabiana, você falou muito de inovação, de tecnologia, isso está dentro do pacote, né, pedagógico da escola. Esse é um investimento que vocês fazem aliado sempre ali com o propósito de integrar famílias, pais, e os professores também avançam nesse sentido. Sim, com certeza. E é interessante nesse sentido, Tainara, porque antigamente, quando a gente falava de escola com tecnologia, a gente sempre olhava para a escola, ela tinha que ter uma sala de informática. Você lembra disso? Lembro. E hoje, tecnologia não representa uma sala de informática. Pelo contrário, as escolas nem têm mais sala de informática, né? Ela já se tornou em desuso. A tecnologia é aquela que aproxima, né? Então, que o estudante ele possa estar em qualquer local conseguindo gerar conhecimento a partir de um acesso. Então, qual é o grande investimento em tecnologia que a escola tem feito? São aplicativos, são plataformas que eles podem aprofundar o conhecimento que está sendo gerado. E quando a gente fala em aprofundar o conhecimento que está sendo gerado, são também plataformas que nós, como educadores, a gente consiga ter dados para poder saber o nível de engajamento que o nosso aluno está tendo e o nível de aperfeiçoamento que ele está tendo nos seus estudos. Porque, por exemplo, quando a gente fala em médio, a gente tem uma plataforma adaptativa hoje que o nosso aluno, ele dentro da sua rotina semanal para casa, ele tem 2 horas de estudo direcionada pela plataforma, certo? E aí, qual é a grande sacada da plataforma? Ela pega todos os resultados dos simulados que os alunos fazem, então agrega esses resultados dentro da plataforma que ela vai adaptar a necessidade que o nosso estudante tem em aprofundar ou, de repente, ele melhorar aquilo que está em dificuldade. E aí o interessante quando a gente fala em dificuldade, é dificuldade em quê, né? A gente sempre pensa, por exemplo, hoje a gente sabe que o principal vestibular que a gente tem no Brasil é o Enem. Então é a principal forma de ingresso nas universidades públicas. A gente sabe que é o Enem, mas também hoje é uma forma de ingresso para universidades particulares, privadas. Então isso faz com que, quando a gente fala em preparação do nosso estudante, a gente está falando sobre a preparação para qualquer vestibular.
seja ele público, seja ele privado, seja ele inclusive para ele ter um resultado nacional, né, de um bom currículo para ingressar em universidades fora do país, né, que a gente sabe que precisa também de rendimento do aluno para poder ser validado uma parte da nota dele para ir para fora do Brasil. Então, o que acontece? Essa plataforma, ela cria uma trilha para que o aluno, sempre olhando claro para o Enem, que é uma das notas que realmente tem muito peso no Brasil, e aí ele vai colocando, por exemplo, diante daquele conteúdo de maior incidência no Enem, qual o resultado do nosso aluno e qual a necessidade que ele tem para chegar a um bom resultado para o Enem. Entendeu? Então ele sempre vai estar mediando a necessidade do aluno a atingir aquele resultado de expectativa para o Enem. Então faz com que o aluno ele possa ver o que ele precisa melhorar e também ele vê o que ele está muito bem. E ele vai estudando certo, porque como tem uma inteligência artificial montando toda essa projeção para o aluno, e isso dá uma segurança muito grande para o aluno em saber que ele tem uma meta para ser cumprida, mas que ele sabe que a meta maior dele é atingir o resultado para entrar no que ele deseja. Entendeu? Então, assim, olha a riqueza dessa plataforma, porque no final a gente está conseguindo ver o desempenho dele e, na verdade, o engajamento que ele está tendo a atingir aquele resultado. Então, você dá mais previsibilidade para esse aluno. Que antigamente, quando a gente falava em simulado antigamente, a gente tinha um simulado que o aluno aplicava aquela prova e a gente tinha o resultado dele, sendo que tudo era muito superficial, porque a gente fazia uma expectativa no lápis, né? Olhando a nota e mais ou menos uma nota de corte. Hoje é toda uma inteligência que por trás daquela ferramenta vai entregando não só a expectativa de nota que ele vai ter, mas principalmente o que ele precisa melhorar para atingir, né? Então isso é uma das ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, entendeu? Então assim, hoje a tecnologia ela tem que ser usada assim para aproximar cada dia mais o estudante, a família dos resultados que precisam esperar lá na frente, né? Então esse é um dos que a gente trabalha, que ele é espetacular, mas tem desde aplicativos de leitura que a gente consegue perceber, por exemplo, o aluno que tem um bom engajamento na leitura, um aluno que de fato tem tido melhorias em leitura. A gente tem aplicativo que a gente consegue mensurar o desenvolvimento da redação do aluno, né? Então a tecnologia ela veio muito para somar, né? Com certeza. E esse acompanhamento, Fabiana, ele também está ali diariamente com o professor. O professor está ali auxiliando, conversa, traz aqueles apontamentos que são necessários. Os professores são parte assim essenciais de um colégio e também acaba sendo preocupação dos pais para entender qual que é o corpo docente. Então eu queria que você trouxesse para a gente também como é que é feita essa seleção para ser professor do Colégio Vila? Certo. É interessante que, primeiro, Tainara, a gente precisa ser muito... A gente tem que traçar o perfil do profissional da nossa escola, né? Então, a gente sabe que... E eu acho que, ao longo desses anos, a gente conseguiu entender, por exemplo, qual o profissional que consegue, de fato, entrar no Vila e atender às nossas expectativas, né? Como gestão e como família. Porque também, quando a família escolhe o Vila, ele tem uma expectativa do profissional que atende, né? Então, o que acontece? A gente tem uma seleção bem criteriosa, né, em relação a isso. A gente sempre faz um processo, a gente olha todos os currículos que chegam na nossa escola. Então, todos eles são realmente avaliados inicialmente. Depois, que é uma primeira seleção que a gente faz, então a gente olha o currículo, a gente verifica as características do currículo, faz algumas pesquisas em relação a ele. Na segunda etapa, a gente faz, de fato, uma seleção com a equipe de psicólogos da escola, que aí a gente traça perfil, a gente vê a questão de vivência na prática, a gente consegue perceber, por exemplo, a questão de atendimento imediato. Então, a gente faz uma vivência. Na verdade, não é somente uma entrevista, a gente faz uma vivência. Após essa vivência, então, a gente já faz uma segunda seleção, né, que aí passa para uma terceira, que é entrevistas, e para professor com aulas práticas, né? Então, a gente
precisa de fato olhar o engajamento dele numa aula prática, tá? Então, mais ou menos é esse processo de seleção que a gente faz para identificar o perfil do profissional do Vila. São várias etapas, né? Porque vocês estão colocando ali os professores, ali com as turmas, com os alunos, somos responsáveis pelos alunos, né? Por esse aprendizado, e há uma conexão. E Fabiana, dentro da estrutura do colégio, eu queria falar de uma parte que é bem gostosa, as cantinas. As cantinas oferecem um serviço maravilhoso, uma alimentação balanceada. Isso também faz a diferença na hora de escolher a escola para o seu filho. O que você traz para a gente sobre as cantinas do Vila? É interessante que quando a gente fala de alimentação, Tainara, eu lembro que na época quando eu abri o Vila Flor, acho que era um dos pilares naquela época que mais me preocupava. Porque como a gente falava de bebês, né? Então a gente sabe que sempre tem essa preocupação de dizer assim... se alimentou bem, né? Então a gente sabe que a criança que se alimentou bem, tudo fica bem. E desde então a gente começou a perceber, né? Eu sou pedagoga, né? Mas sempre eu tive muito esse olhar de dizer assim, em relação à alimentação faz toda a diferença. Desde quando a gente entrou com a questão do berçário, e era uma parte importante da nossa escola, a gente conseguiu perceber que não era só importante para o bebê, mas para todas as faixas etárias, né? E aí a gente começou a trabalhar com a educação nutricional. Não somente oferecer uma cantina por ser cantina, mas para educar nutricionalmente aos nossos alunos. O Vila foi crescendo e a gente teve a necessidade de, sim, a cantina ela oferecer uma boa alimentação para as crianças da educação infantil até o ensino médio. Então é engraçado que muitas vezes a gente vê que os alunos amam almoçar na escola, entendeu? Por exemplo, eles estão só um turno, né? Então estudam só de manhã, mas eles querem almoçar na escola. Por quê? Porque a comida é gostosa, mesmo sendo uma comida nutricionalmente saudável, né? Porque é engraçado que quando a gente monta o nosso cardápio e a gente sabe que a gente usa uma seleção de alimentos e de condimentos também para que de fato ele faça bem, né? E a gente sabe que muitas vezes algumas coisas que a gente utiliza de forma meio que artificial na nossa cozinha em casa, aqui a gente não usa, né? A gente usa o mais natural possível. E é engraçado que as pessoas chegam e dizem assim, que feijão gostoso. Mas muitas vezes nem leva todos os temperos que a gente usa em casa. Mas por quê? Porque a gente tem muito controle da qualidade e também muito amor no que a gente desenvolve. E aí o que acontece? Hoje a nossa cantina ela tem a gestão da Marina, né, a nossa nutricionista, que está no Vila desde o início, desde o primeiro dia de abertura. E ela tem um controle total de todas as cantinas, né? Então a gente hoje tem a do Tambaú, temos a da Unidade Sul, mas o Bessa também é o controle da Marina com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, né? E a gente tem aí uma equipe gigante hoje. Gente, quem não conhece tem que experimentar o almoço, o lanche, com certeza faz a diferença. Faz. E assim, sabe uma coisa interessante? Eu até, muitas vezes até eu brinco com isso, mas que de uma forma séria também, porque ao longo de todos esses anos a gente vê a quantidade de alergias que os nossos alunos, né, têm vivenciado, né? Então, a gente sabe que é uma preocupação muito grande na hora quando a gente monta o cardápio, porque a gente monta o cardápio no seu detalhe, atendendo inclusive aos alérgicos. Isso é muito importante. Depois a gente vai trazer um episódio para falar só sobre alimentação na escola. Tenho certeza que vai ser bem interessante. Com certeza. E Fabiana, a gente tem uma novidade para 2024, que é bem estratégica, né, de gestão e que faz toda a diferença. Cada unidade vai ter um novo diretor. Foi assim comemorado, celebrado por todo o time do Vila. E que benefícios são esses com essa nova decisão que vocês tiveram? Também aproveita para quem está assistindo e conta quem são os novos diretores a partir de 2024. Com certeza. Na verdade, isso nos deixa muito feliz, Tainara. Porque o que eu vejo? E por que essa decisão, né? Como eu falei, sempre falo, um dos nossos maiores diferenciais é estar mais próximo da família. E quando a gente fala proximidade da família, a gente fala atendimento.
estar junto, né? A gente sabe que existe essa necessidade, tanto de nós, como escola, estar buscando esse momento com a família, como também a família ter essa liberdade de nos procurar, né? E o que acontece? Hoje, o número de alunos aumentou muito. Eu sempre amei atender família e amo atender família, mas comecei a me preocupar dentro da ótica que eu não ia conseguir atender todo mundo, né? E eu não gosto de fazer o outro esperar para ser atendido. A gente tem essa escuta muito mais próxima. Então, por isso, essa necessidade hoje da gente dizer assim, precisamos de um diretor para cada unidade, para dar mais olhar, né, em relação à família, porque os nossos diretores, eles são pessoas de relacionamento, né? Então, a gente tem uma equipe hoje de gestão dentro do Vila muito grande, mas eu preciso daquele diretor que ele possa olhar o relacionamento com a família, né? Ter esse cuidado e zelo com o cumprimento pedagógico, da dinâmica do dia a dia. Então, vai ser essa pessoa muito mais próxima. E eles, vamos dizer que são cumprindo o papel da Fabiana em cada unidade. Porque, Fabiana, quem conhece você sabe que os pais só querem falar com você, tem essa sensação e essa certeza de acolhimento, de reciprocidade. Então vai também ser um treinamento, né, um trabalho de formiguinha para criar essa conexão com os novos diretores também. Sim, e na verdade a escolha dos diretores, eles foram dentro do aspecto de relacionamento. Precisavam sim ser pessoas que têm essa escuta muito ativa, né? E essa escuta ativa para resolver, né? E como eu sempre digo, o Vila ele sempre vai estar muito aberto a receber as críticas, porque nós erramos, né, Tainara? Mas a gente tem uma sede muito grande por acertar. Eu acho que é muito nesse sentido. A gente está aqui para fazer construção junto, e quando a gente está fazendo construção junto, a gente tem que escutar e a gente tem que buscar melhorar. Eu vivo muito nisso. O Vila cresce por conta disso. Porque eu sempre fui muito atenta e sou atenta para cada pai que chega para mim, eu sempre anoto tudo, ponto a ponto. E depois da reunião, eu sempre vou em cada setor que precisa de melhorias, entendeu? Mas também pode chegar algumas expectativas da família, que são da família e não faz parte da nossa ação, ou de repente não é o foco do Vila. E eu sou muito clara em dizer, olha pai, o que você tem como expectativa eu não consigo te atender. Né? Ou então assim, olha, essa visão que você está tendo de alguma forma não acontece dessa forma. Mas quando é para melhorar, a gente vai melhorar sim. Então isso é de fato uma abertura muito grande nossa. É tanto que hoje a gente tem um canal chamado Ouvidoria. E eu faço questão de ler, de dar retorno. Se aquilo não tem retorno, mas entra dentro da nossa caixinha para análise, para melhorias. Então, isso é uma escola muito aberta à escuta, entendeu? E a melhorar. E aí, quando a gente escolheu os diretores, né, a gente pensou muito. Na verdade, não foi uma ideia de última hora. Talvez, há 6 meses atrás, eu não tinha esse pensamento de ter diretores por unidades. Porque talvez eu achasse que eu ia conseguir montar uma dinâmica entre eu e Ribamar que conseguíssemos de fato atender todo mundo. Mas a gente precisa também pensar muito na qualidade do atendimento que a gente faz. Então, eu vou continuar, né? E é um papel muito importante que eu tenho desde o início do Vila Flor, que é estar na direção geral, né? Que é olhar a escola como um todo, né? Buscando sempre fazer com que a escola ela seja cada dia melhor, né? E sempre na minha mão estão aqui as situações que precisam mais melhorias. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente sempre tem esse olhar mais minucioso de tudo que precisa realmente melhorar e se manter com qualidade. Eu acho que é um grande foco. O Ribamar, né? Que é a grande alegria desse ano para a minha vida, porque eu já sonhava muito dele estar comigo, né, no dia a dia da escola. Então, o Ribamar ele vai dar muito mais foco na questão da qualidade pedagógica, ele vai estar com os diretores, né, vivenciando no dia a dia todos esses processos, acompanhando, né, para que a gente possa manter os resultados que a gente tem tido na parte pedagógica e elevar esses resultados, é o grande nosso foco também. E para as unidades a gente tem, né, a unidade Tambaú, que vai ter a Brena como a nossa diretora, né, então é a pessoa que vai estar lá, né, no dia a dia da escola. Aí temos na unidade Sul a Inalda, né, que também é essa grande referência, né, tão amada por todo o Vila,
mas a gente sabe que o pai da Unidade Sul tem um carinho enorme por ela. E o professor Roberto, né, que é o nosso coordenador do Fundamental Anos Finais e Médio do Sul, passa a ser o nosso diretor da Unidade Bessa, né, que é uma pessoa excelente de relacionamento. É até engraçado, porque muitas vezes a gente tem vivido alguns pais do Sul dizendo assim, você, Fabiana, tirou o professor Roberto da gente, né? Mas a gente sabe que é crescimento para ele também. E eu também não estou tirando todo mundo das suas unidades de forma alguma, pelo contrário. Todos eles, Tainara, eles têm responsabilidades além da sua unidade, mas eles têm responsabilidades de um segmento. Porque o que acontece também? Que é um grande foco meu do Vila sempre ter a mesma linguagem. Porque para mim é o seguinte, se você é pai de uma das unidades, é importante que ele perceba que a linguagem é a mesma onde ele estiver, certo? Então, por exemplo, a Brena, que é a diretora da unidade Tambaú, que lá fica da educação infantil até o 5º ano, então, Brena, a responsabilidade dela também vai ser fazer o alinhamento da educação infantil fundamental anos iniciais das 3 unidades. Então, ela vai ser a gestora responsável por todas as coordenações e também pelos professores. Então, é ela quem vai deter todo o controle do calendário, das ações pedagógicas. Já a Inalda, ela é diretora do Sul, porém, ela faz o alinhamento do fundamental anos finais. Então, do 6º ao 9º ano. Então, ela coordena o processo pedagógico, né, com os professores e coordenadores. E o Roberto, ele fica com a unidade Bessa, porém com alinhamento do ensino médio, então do Sul e do Bessa. Então faz com que a nossa escola ela possa ter uma única linguagem e que a gente possa ter olhares específicos para os segmentos, entendeu? Isso é muito importante ter essa integração, porque é o que vai fazer a diferença e vai se refletir ali tanto para os alunos quanto para os pais e no crescimento também da rede de ensino. Sim, com certeza, porque a gente precisa olhar o seguinte, quando a gente cresce, a gente precisa ter mais qualidade, né? Nessa questão, perdeu qualidade. Não, a gente precisa ter mais qualidade. E a gente melhora a qualidade quando a gente consegue realmente segmentar e ter focos específicos. Então, esse é um grande objetivo. Então, por isso, o Vila é a melhor escolha para 2024, não é verdade? Com certeza. E como eu disse, as matrículas já estão abertas. Fabiana, agradeço aqui sua participação neste episódio. E aí, pessoal, se você ainda não conhece o Vila, não perde tempo não, é só entrar aqui no nosso site, vilacolégio.com.br, conheça os nossos outros diferenciais, temos aí as redes sociais também, recheadas de fotos, de momentos, vídeos, né, que refletem muito do que a gente vive aqui. E daqui a 15 dias a gente se encontra para um novo episódio do Lição de Casa. Tchau, tchau!